Eu era ainda adolescente. Tinha por volta de 15 anos de idade e era morador da Vila Socorro, município de Tracuateua, estado do Pará. Um dia, recebi uma ordem do meu pai para ir buscar meio saco de farinha, que dava em torno de 30 quilos. Papai não estava em casa, mas deixou o recado por meu irmão. Eu não obedeci imediatamente, pois era meu irmão quem tinha me falado, e eu entendi que o meu pai tinha mandado ele, e não eu. Eu, erradamente, acreditei que meu irmão estava querendo se aproveitar de mim. Quando meu pai chegou em casa, ficou furioso, pois eu não havia ido buscar a farinha, que ele mandou por recado. Meu papaizinho querido me obrigou a ir buscar a farinha, mesmo perto da noite. E eu, para evitar experimentar o gosto do couro de um cinto velho, tive de pegar aquela velha bicicleta, caindo os pedaços, e me arriscar na estrada de chão esburacada, até acessar um caminho estreito e sombrio em uma mata, em busca da farinha, para acalmar os ânimos de meu pai e evitar uma correção pela desobediência. Eram por volta às 17h30, a tardezinha, e claro, para piorar, o sol já estava quase se pondo. A farinha estava a 7 quilômetros de distância, dentro de uma floresta, na casa de uma família, amigos nossos, que trabalhavam na roça. Eu fui com medo, assombrado pelo ambiente escuro, sombrio e tenebroso da mata. Além disso, tive que passar pelo Igarapé Preto, um pequeno rio onde diziam aparecer várias assombrações às suas margens. Eu estava pedalando minha velha bicicleta, sempre caindo a corrente, o que me deixava nervoso e irritado. Ouvindo pegadas atrás de mim, e a corrente da bicicleta sempre caindo, eu ficava cada vez mais aterrorizado. Eu sabia que precisava chegar à casa da pessoa da roça, e voltar para casa o mais rápido possível, mas a floresta parecia querer me impedir de concluir minha missão. Durante a minha jornada, eu comecei a sentir a presença de assombrações ao meu redor. Era como se alguém, ou algo, estivesse me seguindo. Eu ouvia ruídos estranhos e gritos no meio da floresta, e isso me deixava ainda mais apreensivo. Eu também comecei a sentir uma sensação de ansiedade e angústia, crescendo dentro de mim. A escuridão da floresta e as sombras dos arbustos pareciam se mover, criando figuras assustadoras. Eu me via constantemente olhando por cima do meu ombro, temendo que algo estivesse me seguindo. Quando eu finalmente cheguei à casa da pessoa da roça, eu estava completamente exausto e amedrontado. Eu peguei a farinha e comecei a pedalar de volta para casa. Mas, desta vez, eu estava ainda mais nervoso, pois sabia que a floresta estaria ainda mais escura e assustadora do que antes. Eu tinha que passar pelo Igarapé Preto novamente, e desta vez, eu estava convencido de que as assombrações, que diziam aparecer nas margens do rio, estavam me seguindo. Eu ouvia barulhos estranhos vindos das águas escuras, e sentia a presença de algo maligno me observando. Eu pedalava tão rápido quanto podia, mas a corrente da bicicleta continuava caindo, me fazendo perder tempo precioso. Eu estava cada vez mais desesperado e assustado, mas eu sabia que precisava voltar para casa o mais rápido possível. Eu não sabia o que poderia estar me esperando na floresta, mas eu sabia que eu precisava vencer meus medos e continuar em frente. Comecei a sentir a sensação de estar cercado de assombrações ao meu redor. Era como se alguém ou algo estivesse me seguindo. Eu ouvia ruídos estranhos e gritos no meio da floresta, e isso me deixava ainda mais apreensivo. A farinha, que estava em um saco, amarrada na garupa da bicicleta, às vezes pesava para trás, empinando a dianteira da bicicleta e me desequilibrando, piorando minha travessia do Igarapé.
As águas do rio subiram um pouco, me obrigando a atravessar o rio carregando a bicicleta nos braços ao invés de montá-la. Eu estava cada vez mais desesperado e assustado, mas eu sabia que precisava voltar para casa o mais rápido possível. Eu não sabia o que poderia estar me esperando na floresta, mas eu sabia que eu precisava vencer meus medos e continuar em frente. Depois de atravessar o igarapé carregando a bicicleta, para não molhar a farinha que estava na garupa dentro de um saco, eu comecei a fazer uma caminhada. A corrente da bicicleta estava muito folgada e caía com frequência, tornando a viagem mais difícil. Eu precisava chegar à estrada de chão, que dava acesso à vila onde eu morava, mas o caminho era estreito e eu precisei empurrar a bicicleta. Enquanto eu andava, comecei a ouvir passos atrás de mim. Eles continuavam sempre que eu continuava andando, mas paravam quando eu parava. Comecei a ficar com medo, me perguntando quem ou o que poderia estar me seguindo. Finalmente, tive coragem de parar e verificar. Para minha surpresa, os passos não eram de nenhuma pessoa, mas sim dos meus próprios pisos em cima das folhas secas no chão. Meus próprios passos sobre as folhas secas criavam um barulho de passos, que me levaram a acreditar que alguém estava me seguindo. Eu respirei aliviado e continuei minha jornada, agora sabendo que não havia nenhum perigo. No entanto, ainda tinha um longo caminho pela frente. Eu precisei pedalar pela estrada de chão até chegar em casa. Já era 19 horas e tudo estava escuro, o que aumentava a minha ansiedade. A corrente da bicicleta continuava a cair, e eu estava cansado e aborrecido. O peso da farinha na garupa não ajudava, e eu estava frustrado com a minha bicicleta velha, que não parecia estar funcionando direito. O desafio da bicicleta, o cansaço e a escuridão me deixaram irritado, como um touro provocado. Finalmente, eu cheguei em casa, cansado e com raiva. Mas também, lá no fundo, eu estava feliz por ter conseguido transportar a farinha sem molhá-la. Porém, a jornada foi mais difícil do que eu esperava. Eu guardei a bicicleta e coloquei a farinha dentro de casa. Eu estava ansioso para descansar e esquecer a minha jornada difícil. Mas, agora eu estava seguro em casa, sentindo-me aliviado e feliz por ter superado essa jornada. Eu percebi que minha mente havia me pregado uma peça, criando medos e cenários fictícios que não tinham base na realidade. Eu fiquei feliz por ter sido capaz de enfrentar esses medos e vencê-los, mesmo que tenha sido apenas com a ajuda da minha própria força de vontade e determinação. Eu decidi usar essa experiência como uma lição, e comecei a trabalhar em minha autoconfiança e autoestima. Eu sabia que, se eu pudesse enfrentar esses medos e superá-los, eu seria capaz de enfrentar qualquer desafio que a vida me lançasse. Eu comecei a me sentir mais forte e mais capaz, e minha bicicleta velha, a farinha, a floresta escura e o igarapé preto, se tornaram símbolos dessa jornada, lembrando-me do que eu havia superado e do quanto eu havia crescido. Com isso, eu guardei minha bicicleta velha e a farinha, colocando tudo em seu devido lugar, e comecei a me preparar para uma possível nova jornada. Para atravessá-la com mais confiança e menos medo, sabendo que eu seria capaz de enfrentar qualquer desafio que viesse pela frente. E assim, eu cheguei ao final de minha jornada, tendo enfrentado meus medos e superado minhas dúvidas. Mesmo com todo o medo e assombro que passei, percebi que eram frutos de minha imaginação, e não de um caso extraordinário ou espiritual. Entretanto, também acredito que, às vezes, o mundo espiritual interfere em nosso plano, trazendo pânico e eventos incompreensíveis e paranormais, devido ao fato de ser um universo desconhecido, sombrio e misterioso. Mas naquele dia, eu não enfrentei nenhum caso espiritual, e sim apenas um garoto medroso enfrentando seus medos, em uma situação que ele mesmo criou sem perceber. Aprendi que é possível superar meus medos, e vencer desafios com coragem, determinação, perseverança e superação de medos. Eu aprendi a importância de obedecer às ordens de meus pais e responsáveis, mesmo que possa parecer difícil ou desagradável. Enfim, eu aprendi que é possível enfrentar qualquer desafio e superar qualquer medo, desde que eu acredite em mim mesmo e nunca desista.